Bom dia, senhores, bom dia. Para quem não me conhece, Alexandra Boixá, professora de penal, processo penal da Estácio e professora orientadora do NPJ Niterói. Tudo bom, gente? Como está agendado, hoje a gente vai falar de um assunto muito especial: descriminalização do uso de drogas, tá? Mas antes disso, aqui recadinhos básicos, tá, pessoal? Tanto a jornada quanto as trilhas são obrigatórias, tanto as jornadas do EP1, EP2, EP3, não importa, elas são condicionadas, a aquisição da hora, ela é condicionada à apresentação de um relatório a respeito da jornada ao seu professor orientador, tá? Quem está orientando vocês provavelmente é Vinícius, né? Alguns de vocês me conhecem porque eu, às vezes atropelo, passo por uma aula ou pela outra, principalmente as quartas. Quem quiser, a professora está toda quarta-feira aqui no NPJ. Eu, além de ministrar as jornadas aqui do NPJ, tá? Eu tenho trilhas obrigatórias, pelo menos de 15 dias, na sala 504 do prédio do NPJ Estácio Niterói. Então, assim, querendo presencialmente, vai ser um prazer. Lembrando que as trilhas obrigatórias, a carga horária de quem assiste presencial é maior, tudo bem? Independente de assistir presencial ou online, a aquisição da carga horária correspondente está condicionada à apresentação do relatório sobre o professor do EP3, tá bom? Vamos lá, senhores. Para quem não sabe, na nossa jornada passada, a gente falou sobre ativismo judicial, ok? A gente falou sobre ativismo judicial e eu preciso lembrar os senhores que ativismo judicial não tem relação com inércia do judiciário. Vamos fazer uma pequena diferença, porque teve esse questionamento para mim na aula passada, na jornada passada, e eu quis aproveitar exatamente trazer esse tema por causa disso. Senhores, vocês sabem que o Poder Judiciário ele é inerte. Um dos princípios que regulam a jurisdição, que é o exercício, né, a função típica do Judiciário, a jurisdição é exatamente aquela possibilidade do Judiciário substituir a vontade das partes. Professora, como assim? Princípios que regulam a jurisdição. É o princípio, né? Uma das características é a substitutividade. Senhores, os senhores demandam. E a vontade dos senhores e da outra parte, ou das outras partes, vão ser substituídas pela vontade do judiciário, pela prestação da jurisdição. E essa jurisdição, ela só é prestada se ela for demandada, se ela for inquirida, se ela for percebida, ou seja, se houver ruptura da inércia do Poder Judiciário. Professora, existe possibilidade do agir de ofício judiciário? Existe. Mas essas raras exceções não podem ser tidas como regras. São atuíssimas exceções. São raríssimas exceções, principalmente tratando-se de direito processual penal. Raríssimas exceções que autorizam o agir de ofício. Tá? Então, o que eu gostaria de lembrar aos senhores? O Poder Judiciário ele é inerte. Então, quando se discute, quando se questiona, quando se começa a, né, criticar o agir do Judiciário, a manifestação principalmente do Supremo Tribunal Federal, lembrem-se, o Tribunal Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, todos, ao manifestar isso judicialmente, eles foram instados a isso. E por que eles são instados? Porque um dos princípios constitucionais é da inafastabilidade do Poder Judiciário a risco ou violação de direito. Se você tem um direito em risco ou uma violação ao seu direito, você tem direito de ação, você tem direito de buscar o judiciário, apresentar a sua demanda, a sua lide, e o judiciário tem obrigação de responder à sua lide, tem obrigação de responder à sua demanda judicial. E aqui não foi diferente. Professora, senhores, vou apresentar os senhores para quem não sabe, estamos em agosto, estamos em outubro de 2020. Gente, que horrível, dia 1º de novembro. Como é que o ano passou em 2023? Me perdoe. Estamos em 1º de novembro de 2023. Só que em agosto de 2023, em 2 sessões diferentes, um determinado recurso extraordinário foi colocado em julgamento. Mas ele está em julgamento desde 2015. Professor, que é isso? Ele está em julgamento desde 2015. Um recurso extraordinário que foi afetado. O que é afetado? Ele foi escolhido como recurso a ser apreciado para julgar determinado tema, uma determinada controvérsia que se reproduz reiteradamente no judiciário brasileiro. Que controvérsia é essa?
Esse recurso pesado de 2015 é da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Em 2015, o ministro Gilmar Mendes votou, apresentou seu relatório e votou. Já vou antecipar, calma, já vou dizer. Então, o ministro Teoriza Vaz que pediu vista. E ao pedir vista, para quem não conhece o procedimento do recurso extraordinário, suspende o julgamento para vista do ministro. Para quem não sabe, o ministro Teoriza Vaz foi vitimado num acidente, né, aéreo, que agora não me recordo se de avião ou helicóptero, sei que ele foi vitimado. E aí, todos os processos do ministro parcialmente foram suspensos até redistribuídos, quando então esse processo em si foi redistribuído e quem substituiu o ministro Teoriza Vaz, nesse caso foi o ministro Alexandre Moraes. Então, o ministro relator Gilmar Mendes votou, tendo já votado, inclusive, o ministro Alexandre Moraes. Professora, o que chegou ao tribunal? Ao Supremo Tribunal Federal chegou a alegação de que o uso, consumo de drogas seria um exercício de direito de autonomia da vontade das pessoas. Professor, não entendi. Seria previsto como um conceituário lógico do seu direito à liberdade, direito de liberdade essa individual, que consta na Constituição Federal, a sua autonomia, a sua vontade de fazer uso de entorpecente. Okay? Professora, senhores, está aqui a apresentação do relatório do ministro Gilmar Mendes, que vai dizer para os senhores: afirma o recorrente que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal viola o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, no qual prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegura o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente da violência. Sustento recorrente, ou seja, alguém recorreu ao Supremo alegando isso, que o dispositivo constitucional em destaque protege as escolhas dos indivíduos no âmbito privado, e é verdade, senhores, protege a autonomia privada, desde que não ofensivas a terceiros. Tal discurso de que seu direito termina quando começa o do outro. Vamos ver? Decorreria dessa proteção da sua direito, da sua autonomia, da vontade, da sua liberdade, o determinado fato para que possa ser definido como crime, há que se lesionar um bem jurídico da lei. Senhores, para que algo seja crime, tem que haver o princípio da lesividade. O argumento do recurso extraordinário é esse. Se eu não violo o direito de ninguém, eu posso fazer uso de entorpecente. Alega ainda que as condutas previstas no artigo 28 da Lei de Drogas pressupõem a não irradiação do fato para além da vida privada das outras. Ou seja, que o fato de eu ser usuário de drogas, dependente químico ou não, importa. Né? Se eu sou usuário de drogas, isso não importa a ninguém. Razão pela qual não existiria lesividade suficiente para caracterizar e justificar e permitir a ingerência, a interveniência, a adoção dele como objeto jurídico vai ser tutelado pelo direito penal. Deixar bem claro, senhores, para vocês que acham que não chega no Supremo, a não ser que exista lobby, quem puder e tiver oportunidade, tem acesso ao RE. E aqui a professora cometeu um equívoco, anotem. A professora está brincando. Pois é, eu não botei o número do RE para vocês, desculpem. Tá? Falha minha, vou corrigir no material. Recurso extraordinário 635-659 São Paulo. Recurso extraordinário 635-659 de São Paulo. Professora, o que a senhora está falando? Muito se discute, né, se efetivamente existe o acesso à justiça, acesso ao Poder Judiciário nas instâncias superiores. Se não seria uma questão só muito iminente de quem tem, que a gente chama de um bom advogado. Senhores, não querendo desmerecer o colega dos senhores, futuro colega de vocês, mas há muito tempo, que eu não lia manifestações de um advogado tão confusas, manifestações tão tecnicamente, a petição dele é de difícil leitura,
A escrita dele é confusa. E aí? E aí, sim, o que acontece? Em determinado momento, esse processo chegou ao Supremo por causa da Defensoria Pública de São Paulo. Hoje ele tem um advogado conscrito. E está ele militando em favor do seu cliente com uma escrita extremamente difícil, complexa, ok? Então, assim, tendo oportunidade, dê um pulinho lá e verifique o que eu estou falando. As instâncias superiores, tanto a STJ quanto a STF, são acessíveis. Existe um filtro, existe uma limitação, não é qualquer demanda que vai até o local, com certeza não é, ok? Mas a verdade é, o direito de ação está garantido na Constituição. E o STJ e o STF possuem um acervo monumental de recursos extraordinários especiais. Por isso, essa é a introdução que eu dou para dizer para vocês. Por isso, o processo de 2015. E aí, quando ele afeta o tema, ele escolhe para julgar essa demanda para tratar de uma repercussão geral, que é essa. Existe, de fato, a violação do seu direito à liberdade, quando a gente fala da questão envolvendo a tipificação do uso de drogas. E é isso. Ministro Gilmar Mendes, relator, votou por declarar inconstitucional o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Ministro Gilmar Mendes votou por declarar inconstitucional o artigo 28. E está aqui o voto. Professora, então, o que está prevalecendo? Não, senhor. Não está ainda prevalecendo. Esse foi o voto dele, prolatado em 2015. Vamos lá? Em resposta ao recurso, argumento do Ministério Público, óbvio. Olha o Ministério Público argumenta. E você dissera, não precisava nem argumentar isso. E os argumentos técnicos, jurídicos, no que tange a não violação de bem de terceiro, é algo muito frágil juridicamente falando. Mas a questão é, eu posso escolher, por autonomia da vontade, em virtude do meu direito de liberdade, fazer uso do entorpecente? Essa é a questão. E o Ministério Público vem dizer, em resumo, ao contrário do que alega o recorrente, o bem jurídico tutelado pelo dispositivo de análise é saúde pública. Se, para quem não sabe, toda norma penal, ela escolhe um bem jurídico a ser tutelado, né? Homicídio, a vida, estupro, atividade sexual, roubo, patrimônio, drogas, entorpecente, lei de drogas, lei 11.343, saúde pública. Então, a lei de drogas, ela regula, ela vem proteger um bem jurídico. E o principal deles é a saúde pública. Então, quando ele vem dizer, eu posso fazer uso de entorpecente porque é um direito, é uma autonomia minha, e não prejudico ninguém, eu preciso levantar uma bandeira. E durante o decorrer da jornada, vocês vão perceber minha bandeira. Eu estou apresentando uma questão fática para vocês. O que não impede que eu faça uma análise crítica pessoal técnica, uma análise não técnica, ok? O que eu quero dizer, senhores? Para quem não sabe, a dependência química é uma CID, ela possui CID, ela possui um código. Ela é uma doença. E como doença, ela traz consequências sociais, ok? O que eu quero dizer com isso? Você tem direitos trabalhistas, você tem direitos previdenciários, você tem consequências ao Sistema Único de Saúde, vocês têm política pública de saúde, você tem que ter capacidade de recepção desse doente do Sistema Público de Saúde e no privado. Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, na época do rol taxativos da ANS, que não pode haver vedação aos novos contratos de plano de saúde de atendimento e internações psiquiátricas. O professor estava falando de depressão. Ele estava falando de internações em virtude de dependências químicas também. Então, para vocês entenderem o que é as consequências da autonomia da vontade ao escolher fazer uso de entorpecente. E aqui é a minha crítica. Eu não sou preconceituosa ao dependente químico. As pessoas, às vezes, me vêm debatendo o assunto com muito afinco, com muita vontade, e acham que eu tenho preconceito. O estigma existe. Dependente químico, ele é estigmatizado para a sociedade, e eu posso dizer isso por uma questão de reconhecimento de causa. Eu tenho lugar de fala. Eu tenho parentes próximos de dependentes químicos.
Eu, por conhecimento e por lugar de fala, eu digo aos senhores, aqueles que argumentam que o uso de entorpecente para consumo pessoal não importa a ninguém, não conhece a realidade do que é a consequência da dependência química. Professora, mas nem todo usuário de entorpecente é dependente químico, não pode. Nem todo usuário de droga é dependente químico, nem todo usuário de álcool é dependente, nem todo tabagista é dependente. O negócio de tabagista deve ser, né? Brincadeira, nem todo tabagista é dependente. Mas você não enxergar as consequências para o sistema público de saúde, o sistema público previdenciário, o sistema público de proteção do direito do trabalho, e para os sistemas privados, economia, capitalismo, empresa, empregado, empregador, vai. Plano de saúde não enxergar que existem consequências em direitos que não sejam seus, quando da ocorrência da dependência, é você viver no fantástico mundo, né, de Alice, né? Não, sempre existem consequências. E aí, qual é a minha crítica? Quando a gente inicia, né, o uso de uma substância, qualquer que seja ela, que possa causar dependência, a gente inicia por vontade livre e consciente, por autonomia da vontade. E eu pergunto, quando você vem alegar que a sua vontade tem que ser respeitada, independente das consequências sociais disso, eu, Alexandre, como cidadã, eu entendo que isso é mais uma consequência de uma sociedade extremamente egoísta que não sabe viver no coletivo. Ah, professora, mas a droga não é liberada, mas o álcool e o fumo são. Pois é. E aí o argumento de que se A e B são ruins, são liberados, eu posso liberar C, D e E, quero deixar bem claro, senhores. Existem estudos científicos que comprovam o grau de vício, o grau de dependência, o nível de dependência dos entorpecentes, em todos eles. De maconha, de crack, de cocaína, de heroína, de remédio controlado, não é só de maconha. E o grau de dependência do tabagismo, que é 1000 vezes mais alto do que do álcool. Tudo bem? Então, para deixar bem claro, minha crítica é: se eu liberei coisas ruins, posso continuar liberando as demais. Esse é o argumento para, de repente, descriminalizar a maconha, é isso, pessoal? Então, o mesmo argumento vai ser usado para cocaína, para heroína, para o êxtase, para o crack, e agora para crack uma nova droga, que tem casos de matar adolescentes, crianças e adolescentes, em questão de dias, na Cracolândia Paulista e no Rio de Janeiro, porque ela tem um efeito devastador no organismo. Ah, não, professora, mas aí é diferente, porque um efeito é menos grave e o outro é mais grave, é isso? E eu pergunto para vocês, o judiciário tem competência, atribuição técnica suficiente para isso? Para quem não sabe, esse recurso especial, recurso extraordinário, possui diversos amigos públicos. Associações de medicina, associações de tratamento de usuário de droga, associações pró-liberação de drogas. Hoje a demanda ela tem mais de 12 volumes, ok? Tem mais de 12 volumes. Então, só para deixar claro, tá? A questão é muito, muito, muito mais relevante do que os senhores possam imaginar. E meu questionamento hoje é: para quem está acompanhando, existe hoje o julgamento a respeito da não tipicidade do aborto até 12 semanas de gestação. Não considerar crimes o aborto até 12 semanas de gestação. Qual é o argumento? Liberdade da mulher, mas principalmente a questão médica, biológica, do que seria a proteção do bem jurídico da vida. O feto até 12 semanas possui vida, capacidade de vida extrauterina. Então, até 12 semanas, e vem a discussão científica. Professora, mas é pecado? Sim, é pecado, sim, é pecado. Cientificamente, porque moral e direito não se confundem. E eu trago a mesma coisa aqui para vocês. A liberdade da mulher viola o direito do terceiro, viola qual? Da vida. E aí vamos estudar o que é vida, cientificamente falando. Aqui, a liberdade do agente em fazer o uso de entorpecente viola o direito do terceiro? Depende, como não? Se o bem jurídico tutelar é a saúde pública.
E vem essa discussão. E apesar de toda essa discussão que eu acabei apresentando, mas eu quero mostrar para vocês o que Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, decidiu no voto dele. Do provimento ao recurso extraordinário, sim. Do provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, de forma a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito da natureza penal. Assim, ele veio dizer que não é crime. Todavia, mantém no dispositivo do 28, no que couber, até advento de uma legislação específica, as medidas ali previstas como de natureza administrativa. Ele veio dizer que a intervenção do Estado no seu direito de usar drogas não é penal, é administrativa. Conferir ainda, ao acolher o recurso extraordinário, conferir por dependência lógica, interpretação conforme aos artigos 48 da lei, no sentido de que tratando de conduta, porque o 48 remete ao 28. Tratando da conduta do 28, a referida lei, o autor do fato será apenas notificado a comparecer em juízo. Que juízo? Não penal. Conferir por dependência lógica, interpretação conforme a lei, no artigo 50, no sentido de que, na prisão em flagrante por tráfico de drogas, o preso deve, como cedido a validade da conversão da prisão em flagrante preventiva, ser imediatamente apresentado ao juiz. E, por fim, absolver o acusado da tipicidade da conduta. Que conduta seja? Esse recurso extraordinário refere-se a uma condenação por porte, posse de drogas para consumo de um agente, de uma pessoa, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quem não sabe, procedimento, recursos penais. Você tem uma sentença penal condenatória, em face dessa sentença, cabe embargo de declaração após ou sem interposição anterior de embargo de declaração, você pode apelar. Ao apelar, você remete esse processo à segunda instância para ser apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça. Esse Tribunal de Justiça, com colegiado, promove uma manifestação jurisdicional chamada acórdão. Pode julgar monocraticamente? Pode. Pode o relator desse recurso julgar monocraticamente? Pode. Mas o monocrático também autoriza a interposição de recurso, que é o agravo interno, que determina o que, se houver a reforma da decisão monocrática, então a remessa desse processo para o julgamento colegiado. Colegiado julgando, acórdão. Esse acórdão pode ser proferido por maioria ou de forma unânime. Se for por maioria, em detrimento da acusação, detrimento do réu, em detrimento da defesa, desculpa, cabe ainda embargo de fingibilidade. Se não for o caso, for julgado por maioria, seja favor ou contrário. A acusação, favor ou contrário. A defesa, cabe, então, dois recursos que a gente conhece. Recurso de instâncias especiais, que é o recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF. É isso que aconteceu aqui, senhor. O recurso extraordinário chegou ao STF, no qual uma pessoa foi condenada pelo porte de drogas para consumo pessoal. Por que ela foi condenada? Porque é crime. O que houve, senhores, em 2006, quando a edição da Lei 11.343, foi a despenalização. E qual despenalização? A despenalização de pena restritiva de direito, pena privativa de liberdade. Não existia mais, não existe mais a possibilidade de se prender, de se punir através de prisão um usuário entorpecente. O que existe hoje é a possibilidade de pena, sim. Qual? Restrito de direito. Faz. Advertência. O usuário é advertido dos malefícios da droga. Prestação de serviço para a comunidade. É uma pena restrita de direito, onde você tem que prestar serviço à comunidade. E pode se impor ao usuário fazer parte de cursos ou tratamento. Tudo bem? Essa é a interferência de direito penal. A questão é, para quem serve essa interferência de direito penal? É a incidência de um Estado aonde você pune esse agente. E essa questão vai para a ficha de antecedentes criminais. Vai para a ficha de antecedentes criminais. Você é condenado. Você tem uma anotação penal em seu desfavor. Tudo bem? O ministro Gilmar Mendes votou pela descriminalização. Qual é a questão? Atualmente, hoje, em outubro de 2023,
no dia 25, salvo engano, de agosto, foi alcançado 5 votos pela descriminalização do porte da maconha para consumo próprio. Hoje o processo está suspenso porque o ministro André Mendonça pediu vista, dia 24 de agosto. Ele pediu vista e o processo está suspenso. Qual é a questão? A divergência que hoje existe. Ministra Rosa Weber, que na época do julgamento era presidente do Supremo, ela afirmou que a criminalização da conduta é desproporcional, por acabar por atingir de forma veemente a autonomia privada. Então, ela poliu o fato de que você fazer o uso de drogas é uma escolha sua, que está dentro do seu princípio da liberdade constitucional, da sua individualização da liberdade, da sua autonomia. Ela vem dizendo que a tipificação, o uso de drogas, né, potencializa o estigma do usuário, né? E ela acaba criando uma situação muito ruim, que é a incongruência normativa, que é alinhada à ausência de objetividade para diferenciar o usuário do traficante. O que fomenta, assim, a condenação de usuários por tráfico. Muito usuário, na alegação da ministra Rosa Weber, são condenados por tráfico, quando, na verdade, eles são apenas usuários. E lembrando, o usuário não tem pena privativa de liberdade, enquanto o tráfico tem. De 3, começa com 3, associação, e 5 por tráfico. Mais alto. Pena mínima de 5 anos e é uma pena alta. E a discussão é essa. E aí você, durante a leitura, que eu super sugiro aos senhores dos votos, você verifica que, na verdade, o argumento da maioria dos casos não é de violação da autonomia privada. Da autonomia privada. Não, professor? Não. Sabe por quê, senhores? Porque a verdade é que eles querem tentar resolver um problema sério. Qual? Como diferenciar o usuário traficante? E como eu não consigo diferenciar, vamos por fim a questão da existência do crime para fins de uso. Você lendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, você lendo o voto do ministro Cristiano Zanin, é nesse sentido. Você, na verdade, está debatendo nesse recurso extraordinário, não se é ou não crime, porque crime é. O problema é processual penal de provas. A prática judiciária vem mostrando que moradores de comunidade não são usuários, que meninos negros e pobres não são usuários, que a classe média baixa, a população carente desse país, que vive em comunidade, que vive na classificada região típica de tráfico, eles não têm direito de ser usuários. Eles são sempre traficantes. E essa injustiça reiteradamente praticada está levando os ministros do Supremo a dizer, já que a gente não consegue diferenciar o porte e o tráfico, então vamos pôr fim ao tráfico. Porque a lei deixou de apresentar aqueles requisitos objetivos para dizer o que é posse, o que é tráfico. Como é que você distingue um do outro? Pense hoje. Com todo respeito ao entendimento contrário, a pessoa depois de 8, 9 anos na vara criminal, ela vai dizer uma coisa para vocês. Vai acabar a posse, vai deixar de ser crime o uso de drogas, e a única parcela populacional que vai ser beneficiada é a classe média, média alta, que vai fazer uso de drogas em ambientes extremamente elitizados. Por quê? Porque o usuário, a comunidade, o negro, o pobre, vai continuar sendo preso por atitude de tráfico. O que acontece aqui, senhores, é que, em virtude de uma política judiciária extremamente equivocada, na qual a acusação não precisa provar que ele é traficante, a acusação simplesmente alega que ele é traficante, ele que tem que provar que é usuário, e fazer prova que é usuário é muito difícil, na dúvida, se condena por tráfico. Na verdade, a política judiciária vem reiteradamente invertendo o ônus da prova no processo criminal. É quase que eu brinco. O Estado já é o persecutor. Já não existe paridade de atos. O Estado tem muito mais condições de fazer prova do que você de defesa. Como se não bastasse hoje, quando ele alega que você é traficante, ele não precisa provar que você é traficante. É você que precisa provar que é usuário. Se ele não consegue provar que você é traficante, e existe dúvida em relação a se você é usuário ou traficante, de duas, uma. Ou você é absolvido ou você é condenado por tráfico, desclassifica. Mas a política judiciária não é assim.
E para tentar corrigir essa política equivocada do Judiciário, o Supremo, em vez de fixar padrões, né, de julgamento, tornar isso uma vinculante, vincular o Judiciário desse país a julgar de forma, né, uniformizada, mas principalmente lembrar a acusação que compete a ela provar o tráfico e não a defesa provar o posse, ele vem dizer: vamos descriminalizar o uso. O ministro Cristiano Zanin vai dizer o seguinte: não se discute que existe uma discrepância absurda na aplicação do artigo 28, que acaba levando encarceramento em massa de pessoas pobres, negras, de baixa renda. Mas a mera descriminalização contraria a razão de ser da lei. Lei essa constitucional, regularmente editada através de um processo legislativo constitucional, ok? E ele vem dizer o que vai acontecer. Não vai haver uma diferença entre uso e tráfico, usuário e traficante. Todo mundo vai ser traficante. Ele conseguiu enxergar que toda vez que houver uma pressão da classe pobre, negra, de baixa escolaridade, de baixa renda, principalmente em locais próximos de comunidade que tem um movimento de tráfico, não vai haver mais discussão se ele é usuário, traficante, ele vai ser só traficante. Né? E aí, o ministro Zanin, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, vem tentar acolher de forma parcial o recurso extraordinário e fixar uma tese e dizendo: senhores, vamos tentar fixar de forma objetiva o que a lei não fez, o que é usuário. E aí está nos poderes do STF, aí está dentro da ingerência, da competência, da atribuição do STF, fazer uma leitura da norma perante a Constituição. O que é o usuário para fins da garantia da proporcionalidade da intervenção do direito penal? E aí eles vêm dizendo: seria o que a quantidade de até 25 gramas de entorpecente ou de 6 plantas da maconha fêmea. Que aí, na minha leilice, eu não sei porque é fêmea, tá, gente? Imagino que seja porque ela reproduz. Professora, e o que a acusação fala? O Ministério Público vem dizer que quando você tipificar de forma limitada entre 25 e 60 gramas de entorpecente, nenhum aviãozinho no mundo, ninguém que vende droga, nenhum traficante, vai ter em posse para fins de venda e comercialização mais de 60 gramas de drogas. Tá? Ótimo. Isso é um parâmetro para dizer se você é usuário traficante. Só esse? Não. Além do mais, quando a acusação vem nesse argumento, ela esquece que compete ela comprovar aquele traficante. E não é só o quantitativo que indica que ele é traficante. Porque se ainda existe algum judiciário desse país condenando alguém por tráfico em virtude tão somente do quantitativo, sim, ela está violando a norma. Ela está deixando de observar que existe uma diferença. Ok? E aí, senhores, vou mostrar para vocês uma situação muito, que me deixa muito assustada. Ao descriminalizar a droga, a gente vai estar falando o seguinte: eu, branca, para quem não sabe, eu sou uma loura mais ou menos, olhos verdes, e um menino negro na minha frente. Baseado, saquinho de cocaína. Ah, professora, a relatoria fala só de maconha. A relatoria fala de drogas. Ok? Então, acontece. Imagina a seguinte cena, senhores. Eu, loura, olhos verdes, e um menino negro na minha frente. Estamos com um papelote de maconha ou de cocaína. Quem é o traficante, quem é o usuário? O usuário não comete crime, o traficante comete. Essa é a proposta da modificação legislativa do acolhimento de um recurso extraordinário para declarar inconstitucional o artigo 28 da Lei 11.346. Como se não bastasse, senhores. Olha a cena. Eu vou comprar, mas quem está me entregando está cometendo crime. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Ao argumentar que o uso de drogas está na esfera da autonomia privada, a venda não estaria? Se você afastar o bem jurídico tutelado na criminalização do uso e da venda da droga é exatamente saúde pública, você não vai estar dizendo também que é a autonomia da pessoa vender? Não, professora, porque a venda, o problema da venda é a regulamentação. Então, vocês estão dizendo para mim que a regulamentação que parte de uma portaria da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que amanhã regulamentar que você precisa para vender heroína, crack, canóide. Tá tudo bem? Essa é a pergunta que eu faço aos senhores. É válido? E para finalizar, senhores, lembrando, qual é a maior crítica que eu faço aos senhores? Eu, pessoalmente, perceberam que sou contra a descriminalização do uso de drogas, mas principalmente
principalmente, não é competência do Supremo Tribunal Federal afastar. Por quê? Senhores, declarar inconstitucional em virtude da violação do princípio da autonomia das vontades, quando, na verdade, quem limita a autonomia privada das vontades é a lei, amanhã, os senhores, com esses argumentos, estão dizendo que eu posso contratar o que eu quiser e que não existe a possibilidade de cláusulas contratuais, porque está dando da autonomia da vontade das partes. Quando você diz que a tua autonomia se sobrepõe ao limite do seu agir, que é regulado no ordenamento jurídico de uma sociedade ao qual você escolhe fazer parte. Ah, professor, eu não escolhi. Não escolheu, não. Porta da rua, serventia da casa, senhores. Ninguém aqui é obrigado a morar em território brasileiro, no qual incide o ordenamento jurídico em vigor. Eu digo, sua sociedade de 2006 optou em regulamentar a criminalização do uso. Será que sua sociedade mudou tanto hoje? Ah, professora, perdemos a guerra do tráfico. Perdemos a guerra de combate ao tráfico. E por isso vamos legalizar o tráfico? Então, são argumentos que eu deixo, né, aos senhores, né, para meditar, para questionar, mas principalmente para questionar a competência do Supremo para isso. Não se trataria de ativismo? Não, professor, declarar inconstitucional uma norma não é ativismo, não. Escolher o bem jurídico tutelado seria? Da interpretação conforme é, mas ao escolher o bem jurídico tutelado, eu posso destituir esse bem, alegando que ele viola a autonomia, a liberdade que a Constituição nos atribui. Nossa liberdade não termina exatamente onde a lei diz que a gente pode ir, até onde a gente pode ir. De uma forma desproporcional. A sua liberdade de matar alguém termina quando a lei diz que você não pode, sob pena de ser preso. Então, o meu medo é a causa de fundamentar, ela pode ser estendida e interpretada para muitos lugares. E para vocês entenderem aonde compete, a quem compete dizer se é crime ou não, todo respeito ao Supremo, o uso de drogas, o Senado. O Senado, em 17 de agosto, prevendo, né, quando se formou 5-1, não, formou 4-0 dia 2 de agosto. E ele, percebendo que a maioria estava caminhando para descriminalizar o uso de maconha, ele iniciou um processo de audiências públicas para tratar sobre a descriminalização da maconha. E aí que eu digo para os senhores, olha a diferença. Olha os convidados para o debate ouvidos sobre a descriminalização da maconha. Ministro da Saúde, ministro da Justiça, advogado, ex-secretário nacional de política sobre drogas e gestão, deputado Osmar Terra, que é um deputado que trata sobre o combate das drogas. Foram ouvidos ainda magistrados, foram convidados ainda o fundador da comunidade terapêutica Fazenda da Esperança, que é uma das, junto com a ANA, são instituições que tratam de dependência química desse país. Além do mais, foram chamados médicos especialistas e a Associação Brasileira de Estudo do Álcool e Outras Drogas, para tratar sobre uma questão técnico-científica, medicinal, que o judiciário não tem acesso a conhecimento suficiente. A quem compete debater discriminação à droga é o Congresso Nacional, com todo o devido respeito ao Supremo. Ok? Então, senhores, vou deixar essa meditação, vou deixar essa pulga atrás da orelha para os senhores e vamos acompanhar, porque provavelmente está retornando à pauta a descriminalização da maconha até março de 2024. Combinado? Senhores, foi um prazer. Não esqueçam, condicionada à obtenção de carga horária desta jornada está a apresentação de um relatório ao seu professor de EP3. Combinado? Até semana que vem, até a próxima. Fiquem com Deus.